Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa série do Novembro Laranja, esse vai ser o nosso segundo vídeo. A gente teve o primeiro com a otorrinolaringologista, a doutora Patrícia Mano, sobre avaliação no zumbido. Se vocês quiserem conferir o vídeo, ainda não conferiu, está aqui na nossa playlist, é o primeiro vídeo da saga. E agora eu venho com o segundo vídeo, falando um pouquinho mais da cofenometria, dessa avaliação fonoaudiológica, quando o paciente chega para a gente na questão procurando aí a reabilitação com o aparelho auditivo. Antes de começar a aulinha, eu vou me apresentar a vocês. Eu sou Marina Panelli, eu sou fonoaudióloga e mestra em Ciências da Comunicação pela FOB-USP, especializando em audiologia clínica pelo IEA e responsável por suporte clínico e treinamento na Interacoustics do Brasil. A programação aqui do que vamos discutir hoje. Primeiro, entender o nosso paciente, a avaliação audiológica e as medidas psicoacústicas do zumbido, que envolve a famosa acufenometria. Primeiro contato com o paciente, então. O que é importante aqui? Entender o seu paciente. Ouvir. Saber ouvir o paciente, tá? A gente tem que ter uma abordagem aí totalmente centrada no nosso paciente. Cada paciente é único, não vai ser uma receita de bolo atender o paciente com zumbido, tá? Então, vamos ouvir o nosso paciente, entender o quanto esse zumbido incomoda, entender como é esse zumbido, se ele é incapacitante, se ele não consegue ignorar, se afeta muito sua qualidade de vida, o quanto ele está gerando de incômodo. Então, a gente vai ouvir o paciente, como eu comentei no slide anterior, centrar no paciente desde o início, e para isso, o profissional tem que ter muita estabilidade emocional e paciência, tá? É super necessário para a gente conseguir centrar no paciente, ouvir o paciente, entender o nosso paciente. Tem que ser uma anamnese diferenciada do público que chega simplesmente com a perda auditiva para adaptar um aparelho auditivo, tá? Então, além dessa anamnese tradicional, a gente tem que incluir algumas perguntas chaves para investigar o zumbido, que é o ponto-chave, né? E o quanto ele está afetando a vida desse paciente. É muito bacana também a aplicação de questionário, tá? Então, questionários validados e traduzidos, uma dica, o THI, né? O Tinnitus Handicap Inventory. Uma anamnese mais específica. Então, aqui, além da anamnese que a gente já costuma fazer aí com o paciente relacionado à audiologia, à reabilitação com aparelhos auditivos, eu deixo aqui algumas dicas de perguntas que podemos incluir, né? Então, o início do zumbido, né? Quando ele começou, se foi de repente, ou se foi gradativo, né? Onde ele sente esse zumbido, orelha direita, orelha esquerda, nas duas orelhas, não, ele está sentindo na cabeça. O zumbido está sempre aí ou ele é intermitente? Tem alguma situação específica onde ele aparece? A intensidade desse zumbido, o volume que você ouve, né, desse zumbido, ele varia? Ele é grave ou agudo? Mas é claro que a gente não vai utilizar essas palavras tão técnicas, né? O paciente não é obrigado a saber o que é grave e agudo, muitas vezes ele não sabe, então a gente vai especificar um pouquinho mais de uma forma para que ele entenda. Então, ele é mais fino, é mais grosso, me explica como é esse zumbido. Quais atividades do seu dia a dia esse zumbido afeta? Sente incômodo algum tipo de som, além do zumbido, né? Algum tipo de som aí de fonte externa te traz algum incômodo? Sente tontura ou vertigem? Tem distúrbios de ATM? Compulsão por açúcares, abusa de cafeína, segue alguma dieta especial, né? Como é teu sono? Faz uso de medicamentos? Quais medicamentos? É bacana também, e eu acredito muito que de forma visual a gente consiga orientar melhor o paciente, tá? Então é legal a gente ver esse grau do incômodo entre o zumbido e a hiperacusia. Né? Então, a gente pode aplicar aí uma dica, a escala EVA, né? A escala visual analógica, onde 0, nenhum incômodo, e 10, o máximo de incômodo, tá? Tanto para o zumbido quanto para a hiperacusia. É bacana aplicar no primeiro atendimento e no decorrer do tratamento para a gente ver como que está
como esse tratamento está progredindo. Outra aplicação bacana é de questionário, né? O THI, para a gente conseguir avaliar aí exatamente o impacto que o zumbido causa, né? Então, o THI ele foi desenvolvido por Newman e adaptado para o português brasileiro por Ferreira em 2005, tá? Ele é composto por 25 perguntas, e cada uma dessas perguntas eu tenho 3 possibilidades de respostas. Quais são essas possibilidades? Sim, às vezes e não, tá? E a cada uma dessas respostas é atribuída uma pontuação, que vai ser 4, 2 e 0, respectivamente, para cada uma dessas respostas. Então, sim, 4 pontos, às vezes 2 e não 0. Essa pontuação no final vai variar entre 0 e 100 pontos e vai ser aí avaliado numa classificação, tá? Que classificação é essa? Se o meu paciente fez de 0 a 16 pontos, ele tem um grau aí de incômodo ligeiro. De 18 a 36 pontos, o grau de incômodo dele é leve. De 38 a 56 pontos, ele tem um grau de incômodo moderado. De 58 a 76 pontos, um grau de incômodo severo. E de 78 a 100 pontos, ele tem um grau de incômodo catastrófico, THI também bacana, aplicar no primeiro momento e depois no decorrer do tratamento, para a gente ver aí a progressão desse tratamento. Aqui é só um exemplo do THI, então a gente tem aqui, ele é todo dividido em perguntas fisiológicas, emocionais, é bem bacana, e no final a gente pode somar aí cada um desses pontos e fazer a soma total. A avaliação audiológica, o que a gente tem que ter em mãos para poder avaliar esse paciente do ponto de vista aqui, a gente está falando do aparelho auditivo, né? A gente tem que ter na mão uma avaliação audiológica básica, então, a inspeção desse meato acústico, audiometria tonal liminar, né? Então, aqui na audiometria, se o paciente confundir o zumbido com tom puro, a gente pode utilizar tom pulsátil ou warble, e a imitanciometria. Podemos também ter uma avaliação complementar, cada caso é um caso, como a gente viu com a professora Patrícia na aula anterior, tá? E o que a gente pode ter aí de avaliação audiológica complementar? Audiometria por alta frequência, as emissões otoacústicas, tá? Que são utilizadas principalmente quando a audiometria aí apresenta limiares dentro da normalidade, e a gente pode ter também exames eletrofisiológicos, então, o PEAT, que é utilizado em caso de suspeita de lesões retrococleares. Agora, vamos falar um pouquinho das medidas psicoacústicas do zumbido, que é onde entra a famosa cufenometria. Para que serve? Do que vai me ajudar essas medidas psicoacústicas do zumbido? Elas vão mostrar o zumbido e a sua real magnitude, para a gente conseguir aí orientar o paciente. De repente ele sente um zumbido enorme, com a cúfeno a gente consegue mostrar que é um zumbido, entre aspas, pequeno, né? Conhecer o efeito de mascaramento desse zumbido e monitorar também o progresso de tratamento, tá? Então, vamos começar pela cufenometria. Para a cufenometria, é importante que eu realize audiometria de alta frequência, né? Então, muitas vezes o paciente de 250 a 8 kHz, ele vai ter uma audição normal, ele só vai apresentar aí alguma perda nas altas frequências, e eu preciso delas também, porque o zumbido dele, a frequência, né, desse zumbido, o pitch desse zumbido, pode não estar aí restrito entre 258. Ele pode ser um zumbido de frequência mais alta, tá? Depois disso, eu vou ter que determinar a sensação do zumbido, então eu vou ter que procurar o pitch e o loudness desse zumbido, então a frequência e a intensidade desse zumbido, e, por fim, determinar o nível de sensação desse zumbido, onde eu vou ter que subtrair esse número que eu encontrei do limiar naquela frequência que ele foi encontrado. Então, aqui é o que eu já falei sobre a audiometria de alta frequência, então o zumbido ele deve estar presente no momento do exame, tá? A gente não vai ficar pedindo para o paciente ficar imaginando o zumbido dele, é muito interessante, é muito importante que o zumbido esteja presente. Como eu disse, alguns pacientes podem ter audição normal até 8 kHz.
e o zumbido pode estar aí presente em frequências mais agudas, acima de 8 kHz, né? Para a gente fazer essa audiometria de alta frequência, é qualquer audiômetro que eu vou conseguir fazer? Não, né? Os audiômetros, geralmente, eles vêm aí padronizados de 250 a 8 kHz. Eu tenho que me certificar de que esse audiômetro possui o módulo de alta frequência e os fones auriculares apropriados para esse exame, que é o HD300. E esses fones, eles têm que estar calibrados junto com o audiômetro. Sempre que é feita a calibração do audiômetro, junto é feita a calibração do transdutor que vai ser utilizado com aquele audiômetro. Então, é muito, muito importante que eu tome todos esses cuidados antes de realizar a audiometria de alta frequência. Para o nosso módulo de alta frequência, existem duas formas dele ser ativado e ser visualizado. Se eu apertar o HF, eu vou conseguir visualizar a audiometria de 250 até 20 mil Hz. Se eu optar pelo HF2, eu vou visualizar a audiometria de 8.000 a 20.000 Hz. O primeiro passo para a cofinometria é pesquisarmos a frequência onde está instalado esse zumbido, o pitch. Aqui, então, a gente vai orientar o paciente a não se preocupar com o volume em que vamos dar o estímulo nesse momento, pois ele será provavelmente maior que o seu limiar auditivo e que o seu zumbido, tá? A gente sempre vai iniciar essa busca em 1000 Hz, de 15 a 20 dB acima aí do limiar de audibilidade, tá? É muito importante que a gente vá realizando essa busca de frequência nas frequências vizinhas, até que conseguimos aí achar a frequência que corresponde ao zumbido do paciente. Nesse momento também é muito importante que a gente tome muito cuidado com os termos grave e agudo. O paciente não necessariamente vai saber ao que corresponde cada um desses termos, então sempre tomar cuidado com a linguagem que é usada com o paciente. É muito bacana que o audiômetro ele consiga ir de frequência em frequência, né? Para a gente conseguir realmente fazer essa busca nas frequências vizinhas. Então, a gente vai iniciar em 1000 Hz e vai buscar aqui qual é a frequência que mais se parece aí com o zumbido do paciente, para a gente conseguir ver qual é a frequência que esse zumbido provavelmente está instalado. Por isso que é muito bacana ter o audiômetro de alta frequência. Muitas vezes esse zumbido ele pode ser muito agudo, né? Estar presente mais nas altas frequências, então realmente a gente não vai restringir até 8.000 Hz. Após a pesquisa da frequência, do pitch, a gente vai achar a loudness desse zumbido, tá? Então, é aqui onde a gente vai pesquisar a intensidade do zumbido. Então, a gente vai instruir o paciente, que a gente vai descobrir aí qual é o volume do zumbido dele, né? Essa pesquisa, ela pode ser feita na orelha onde eu tenho zumbido, na orelha contralateral, ou em caso de zumbido bilateral, eu posso selecionar aí o lado mais intenso, onde ele sente esse zumbido. Eu vou realizar essa busca exatamente na frequência que eu achei o zumbido, né? E eu vou iniciar essa apresentação do estímulo abaixo do limiar audiométrico e vou aumentando de 2 em 2 ou de 1 em 1 dB. O mais bacana é realmente aumentar aí de 1 em 1 dB, tá? Até a gente chegar na intensidade mais parecida com o zumbido do paciente, tá? Então, eu posso fazer e devo fazer essa busca do som para o silêncio e depois do silêncio para o som. Feita a busca dessa intensidade, desse volume, entre aspas, do zumbido do nosso paciente, é importante lembrar que o nível de sensação do zumbido não é esse valor encontrado, né? O nível de sensação do zumbido ele é dado pelo valor que encontramos menos o limiar auditivo do paciente naquela frequência em que foi encontrado o zumbido. Então, por exemplo, se na frequência onde eu encontrei o zumbido for encontrado o limiar auditivo que eu encontrei na audiometria foi de 50 dB e o valor para o zumbido foi de 53 dB, o nível de sensação desse zumbido é de 3 dB. Isso é muito interessante, é muito bacana para orientação e aconselhamento do meu paciente, onde eu consigo mostrar que aquele zumbido que ele enxerga como um problema enorme, na verdade, tem uma intensidade pequena, né? 3 dB, sons fracos aí, se compara a 3 dB. Nos audiômetros da Interacústicos, a gente pode escolher o passo em que vão ser dadas as intensidades, então de 1 em 1, de 2 em 2 ou de 5 em 5 dB, tá? Sempre deixando o que eu escolhi aqui em evidência. E o símbolo para poder fazer a marcação
do zumbido, da acufenometria, no meu audiograma, tá aqui, ó, em símbolos de testes, tá? Então, é esse T aqui de tinnitus. Outra medida importante e bacana, que é uma medida psicoacústica que a gente utiliza aí na questão do zumbido, é o nível mínimo de mascaramento, o MML, tá? Aqui a gente vai ter que seguir dois passos principais: pesquisar o limiar para o white noise e a pesquisa do MML, do nível mínimo de mascaramento, tá? No que essa pesquisa vai nos ajudar? Né? No que implica essa pesquisa? O que é essa pesquisa? Então, é a intensidade mínima para mascarar esse zumbido, tá? Eu posso testar as orelhas de forma separadas ou fazer esse teste de forma binaural, tá? Aqui a gente deve instruir muito bem o paciente de que vamos verificar aí se o chiado do audiômetro, então se o barulho que a gente vai dar no audiômetro consegue inibir o zumbido do paciente. E como eu disse, vai ser dividida em duas principais partes. O primeiro passo é a gente fazer essa pesquisa do limiar para white noise, né? Então, a gente tem que aqui utilizar o estímulo white noise, tá? Caso o audiômetro não tenha esse estímulo, no da Interacústicas tem, mas enfim, caso não tenha esse estímulo, a gente pode utilizar Speech Norte ou Narrowband, tá? E eu vou realizar essa pesquisa desse limiar na frequência em que foi achado o zumbido do meu paciente, tá? Quando eu realizei lá a Acúfeno. Aqui eu vou verificar a intensidade mínima em que o paciente escuta o chiado do audiômetro, ou white noise, tá? E essa pesquisa também deve ser feita aí de 2 em 2, de 1 em 1 ou de 2 em 2, tá? No máximo de 2 em 2. Bacana fazer de 1 em 1 dB. E de forma ascendente, tá? Aqui a gente vai instruir que o paciente levante a mão quando ele começar a ouvir o chiado do audiômetro, mesmo que seja bem fraquinho. Feito isso, eu vou fazer a pesquisa do MML, tá? Aqui eu também utilizo como estímulo o white noise, e caso não tenha, posso utilizar o speech noise ou narrowband. Também vai ser na frequência em que o zumbido foi achado lá na acufenometria. E aqui eu vou pesquisar a intensidade mínima que o zumbido do paciente se mistura aí com o chiado, com o barulho, com o white noise, né, do audiômetro, tá? Então, essa pesquisa, ela se inicia a partir do limiar achado na pesquisa do limiar para white noise, no passo anterior. Também de forma ascendente, de 1 em 1 ou de 2 em 2 dB no máximo, tá? Aqui a gente vai instruir o paciente para ele levantar a mão quando o chiado do audiômetro se misturar com o seu zumbido, tá bom? Então, o MML vai ser a diferença entre a intensidade do nível mínimo de mascaramento e o limiar que a gente pesquisou para o white noise, tá? Então, por exemplo, se eu, naquele meu primeiro passo da pesquisa, que eu estou fazendo a pesquisa do limiar para white noise, eu achei o limiar audiométrico para white noise em 40 dB, e a segunda parte, que é quando o white noise se mistura aí com o barulho do zumbido do paciente, eu achei em 53 dB, o meu nível mínimo de mascaramento vai ser a subtração de um pelo outro. Então, de 53 menos 40, 13 dB nível de sensação, tá? Essa pesquisa também é muito bacana de ser realizada já no primeiro encontro, logo após a acúfeno, e é bacana de ser realizada também durante o tratamento, justamente para a gente vendo o progresso desse tratamento. Por quê? Porque o MML, ele muda conforme o desconforto com o zumbido diminui. Então, isso é uma forma um pouco mais objetiva, entre aspas, da gente mostrar para o paciente o progresso do tratamento. Então, são medidas muito bacanas, tá? Então, essas medidas psicoacústicas do zumbido, elas vão, além de ajudar a gente na questão aí do gerador de som, da programação do aparelho auditivo, elas vão ajudar principalmente em todo esse processo de orientação e de aconselhamento do nosso paciente, tanto no momento da avaliação, quanto no momento da monitoração desse tratamento e desse progresso, tá bom? Aqui são as referências que eu utilizei para essa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero ter colaborado para a prática clínica de vocês, e eu agradeço a todos que ficaram comigo até agora. Muito obrigada.